Que bom estar com vocês. Vamos estudar a palavra. Estamos falando sobre luta espiritual. Todos temos uma luta. E quem está mais preparado sempre vence. Mas a Bíblia diz que a vitória não é dos mais fortes. Quem ganha a corrida nem sempre é o mais veloz. Não é isso que diz a Bíblia? E é assim que é. Quantas vezes nós já vimos isso acontecer? Um time mais forte perder para um time mais fraco. Um grande corredor perder para um pequeno corredor. Um grande Golias perdendo para um pequeno Davi. Deus é um Deus de surpresas. Hoje nós vamos iniciar a nossa conversa. Por que iniciar? Porque não tem como terminar hoje. Falar sobre como remover o espírito de Jezabel. Porque nós já falamos, nós já expomos o espírito de Jezabel, já desmascaramos o espírito de Jezabel. Mas se você já sabe quem é o espírito de Jezabel, por que o espírito de Jezabel? Não é que vem um espírito com o nome de Jezabel. É um espírito que agiu na vida de Jezabel. E ele age com as mesmas características em pessoas como ela. Como o espírito de Balaão, o espírito de Coré, que são espíritos que se identificam. Então quando nós falamos com o espírito de Jezabel, vocês lembram que eu falei de Jezabel no Velho Testamento, no livro de Reis, e falamos de Jezabel também no Novo Testamento em Apocalipse. Não se trata de uma mulher, se trata de um espírito que age de uma forma padrão, não é? Tem espíritos de fornicação, espírito de prostituição, tem espírito que mantém as pessoas nas enfermidades, tem espíritos que mantêm as pessoas na pobreza. Não que pobreza é espiritual, amém? Entendem? Não estou generalizando. Nem toda doença é espiritual, nem toda pobreza é espiritual. Não é disso que eu estou dizendo. Espero que todos me entendam e não me julguem mal. Mas quando nós falamos assim, esses dias uma irmã me falou assim, uma irmã que está até vindo à igreja há poucos dias, falou: pastor, eu já vi muita coisa de Jezabel, estou preocupado, eu só quero saber se o senhor vai ensinar a tirar. Não é? Eu não vou ensinar a tirar, nós vamos ver como que a Bíblia ensina para a gente remover. Algumas coisas têm que ser removidas da nossa vida, né? Então nós precisamos aprender isso. E quando nós vamos falar da remoção do espírito de Jezabel, nós acabamos constrangindo algumas pessoas. Por quê? O espírito de Jezabel, irmão, não é que a pessoa fica: eu sou Jezabel, eu sou o espírito de Jezabel. O espírito de Jezabel pode manifestar na sua vida. Quem era Pedro? Um grande apóstolo. Um espírito de Satanás falou na boca dele. Não foi? E Jesus virou para Pedro e falou o quê? Arreda. Ele não disse arreda Pedro. Ele disse arreda Satanás. Porque Pedro emprestou a boca naquele momento. Então, em outro momento, Pedro que disse que amava Jesus, Pedro que disse que protegeria Jesus, de repente ele nega Jesus, não só uma vez, mas quantas? 3 vezes. A pessoa que diz que te ama pode te negar a qualquer momento. Depende sobre a influência de quem ela está. A pessoa que diz que te ama pode a qualquer momento dizer que nem te conhece. Depende de quem está influenciando ela. Falar em influência, o meu coração hoje partiu ao meio quando eu abri o Twitter de uma adolescente, que eu conversei com ela há 1 mês e meio, perguntando: minha filha, como é que você está? Você não está indo na igreja? O que aconteceu? O que você tem? Ela diz: nada, a igreja é assim, a igreja não faz isso, a igreja é aquilo. A culpa é sempre da igreja, né? E hoje, quando eu abri o Twitter dela, eu mostrei a Ricelli, eu quase passei mal de tristeza, só de ver as postagens, né? E nem posso comentar aqui, porque não cabe, mas é triste. Por que eu estou dizendo isso? Papai, mamãe, não compre celular para o seu filho se ele é uma criança.
que uma menina de 15 anos está fazendo com o celular na mão? Aí ela entra no banheiro, está no Twitter. Falando com quem? Get me. Ela entra, porque você está no Facebook. O Facebook já é o Orkut. Já era. Arcaico. O Instagram já tá bom agora, está todo mundo gostando. Mas quando todo mundo começa a gostar, a turma migra. Seus filhos sabem que vocês não estão lá. E eles esquecem que tem um monte de gente lá. Esses dias eu peguei o Twitter de uma menina que os pais estão até aqui agora. Se você olhar o Twitter da sua filha, você foge com ela da cidade. De tão baixo que é. Mas eu sei que vocês não estão lá. Agora a minha pergunta é, o que uma criança está fazendo com o celular? Vou te fazer uma pergunta. Se você sai daqui, tira sua roupa e deita lá na praia de Vitória, principalmente nos dias de hoje, o que vai acontecer com a sua pele? Me ajudem. Vai ficar bem queimado, vai ficar tostadinho, né? Por quê? Você se expôs ao sol. O sol é ruim? Não. A forma como você se expõe te destrói. Até câncer desenvolve na sua pele. O celular é ruim? Não. Mas algumas pessoas não podem estar expostas. Uma criança não pode ter um celular. Eu fico vendo Facebook de criança, de 8 anos, de 9 anos. Isso é irresponsabilidade. Eu estou falando como pastor de vocês. Arranque o celular da mão das crianças e guarde. É seu. Pode usar quando você estiver perto. Agora, meu celular, eu vou para ali, vou para aqui. Você está expondo os seus filhos. Você já colocou o seu filho na piscina o dia inteiro? Como é que fica a pele? Enrugando. E se você for deixando, vai rachando. A água é ruim? Não. A exposição. Os adultos já não podem ser expostos ao celular. Agora imagina as crianças. Irmãos, está de dar nojo o que os adolescentes, muitos dessa igreja, estão fazendo no Twitter. Eu vou ter que reunir um por um. Eu não posso nem falar aqui o que está escrito lá, porque é muito obsceno. São seus filhos, porque eu sei que um monte de pai está aqui. São seus filhos. E sempre esquecem que tem alguém monitorando. Criança não pode estar exposta a celular 24 horas, nem ter um celular na mão. Criança não pode ter Instagram, criança não pode ter Facebook. Cancelem tudo, porque você está expondo o seu filho ao sol, e o sol vai tostar a pele dele. Você está expondo o seu filho à água, a água é ótima, mas essa exposição vai rachar a pele dele. E depois você diz, eu não sei o que houve, a culpa é sua. Exposição. Estamos preocupados. Adultos que ficam expostos à rede social todo dia já perdem a mente? Perde ou não perde? Fica igual o flamingo, da cor do que come. Aí quando você vai conversar, ele nem sabe do que você está falando. A exposição. Pode usar? Lógico. Você pode usar o sol nas horas certas, na quantidade certa, mas para você ir à praia e passar o dia inteiro, o que você precisa fazer? Usar o quê? Protetor solar. Tem algum protetor no celular? Esse protetor chama-se pai e mãe. Usa o meu celular, minha senha, meus aplicativos. Eu quero um Facebook. Você não. Exposição sem protetor. Que Deus nos acuda. Vá aonde os seus filhos estão. E os seus filhos sabem que vocês não estão lá. Estão deitando e rolando. É muito triste. Triste, triste, triste. Hoje, uma menina de 15 anos falando para outra menina que queria ela. Como assim? Adolescente. Esse é o que eu posso falar que é mais simples. Que Deus te ajude. Deixa o menino chorar. É melhor do que você chorar.
Estamos prontos? O espírito de Jezabel, uma coisa que ele sabe fazer é agradar os hedonistas. O que é um hedonista? Pessoas que se alimentam do prazer, pessoas que só vivem do prazer. Isso é hedonismo. Quando alguém te perguntar assim, o que é hedonismo? Hedonismo é viver de prazer. Faça o que te dá prazer. Se te dá prazer, faça. Realize o que te dá prazer. Viva o prazer. Põe atenção. Se você tem um adolescente de 15 anos que mantém relação sexual com a namorada, ele diz, não, se não fosse eu não vivo, fala com a namorada. Ele não tem continência. Quando o casal vai ter? Ele já está treinado em ser incontinente. Essa mulher, essa menina, quando casar no futuro, o problema está garantido na vida dela para sempre. Os hedonistas amam o prazer. Mas existe prazer puro e prazer impuro. O prazer puro está liberado. Você pode ter prazer tomando um copo de água. Mas você não pode dizer para uma pessoa assim, faça o que te dá prazer. O que dá prazer para um pedófilo? A pedofilia, molestar a criança. Ele recebe essa mensagem, o que ele vai fazer? Eu vou fazer o que me dá prazer. O que me dá prazer é filmar criança, filmar menininhos de 5 anos, né? Tirar fotinha deles e depois passar a mão na criança dos outros e seduzir criança. Isso dá prazer a um pedófilo. O que dá prazer a algumas pessoas pode matar você, pode destruir você. E uma das coisas que o espírito de Jezabel é profissional em fazer é agradar o hedonismo. No livro de Naum, capítulo 3, versículo 4, a Bíblia diz assim, marque esse versículo na sua Bíblia: por causa da multidão dos pecados da meretriz, muito graciosa. Olha como que a Bíblia descreve esse espírito. Uma meretriz graciosa. O que é uma meretriz? Faz o que o indivíduo quer, mas depois tem que fazer o pagamento que ela merece. Tudo que ela faz exige um preço. Isso é uma meretriz. Eu faço o que você quer, mas depois você me paga. Essa é meretriz, entre outras coisas. E a Bíblia diz que essa meretriz, ela é graciosa. Ela é graciosa. Irmãos, o que a Bíblia está dizendo? Uma meretriz não é sem educação. Ela conquista com palavras doces. A Bíblia diz que as palavras da mulher adúltera são doces como o mel. E o indivíduo que é um abelhão distraído, cai no mel dela. Mas o fim é amargo como o fel. É uma descrição bíblica, não é? E a Bíblia diz que toda meretriz é graciosa, mas o espírito de Jezabel tem uma multidão de pecados, e ela é uma meretriz graciosa. Ela é mestra das feitiçarias. O que é uma feitiçaria? Usar poderes ocultos para conseguir o que se deseja de forma inexplicável, chamado também como bruxaria. Mas a feitiçaria está ligada ao ocultismo e até adoração a deuses estranhos. Ela é uma deusa, ela oferece os seus banquetes, mas tudo tem que ser feito às ocultas. É por isso que a Bíblia diz que os filhos da luz fazem as suas obras na luz. Tudo que você tem que fazer e faz oculto é perigoso para você e para quem confia em você. Tudo que você vai falar de mim e você só pode falar oculto, tem alguma coisa errada aí. Por isso que nós não participamos de algumas sociedades chamadas sociedades secretas, por causa do oculto. Por isso que nós não nos relacionamos com alguns tipos que só fazem as coisas no oculto. Por exemplo, as traições é oculto, é sempre no oculto.
traição com palavras, traição, qualquer tipo de traição. A inveja é no oculto. Não é feitiçaria, mas é no oculto. E a feitiçaria, ela está envolvida em enganar a pessoa, ou ludibriar a vista, a ponto da pessoa não saber o que está sendo feito, mas o resultado é colocado em suas mãos. Já viu aquela frase assim? Não importa como, mas eu te entrego o resultado. Essa frase surgiu de algo desconhecido. A feitiçaria, a mestra da feitiçaria, tem um espírito por trás. A Bíblia diz que a rebelião é igual ao pecado de feitiçaria. Já leram isso na Bíblia? Por quê? A rebelião é também um trabalho do espírito de Jezabel. Ela se rebela contra toda a autoridade. E, irmãos, tem coisa que conquista mais as pessoas do que resultado fácil? Vamos levantar uma placa, vamos dizer assim: ganhe dinheiro fácil. Se você chegar na minha casa amanhã cedo, eu vou te ensinar a ganhar 500 mil, 1 hora trabalhando 1 hora por dia sem sair de casa. Vocês acham que vai dar gente? Sim, gostamos do que é fácil. Mas as pessoas um pouco mais acostumadas com a vida e mais sábias, se é fácil, é perigoso. Mulher fácil é perigosa. Homem fácil é perigoso. Porque tem alguma coisa oculta. Dinheiro fácil é perigoso. Tudo que é fácil, porque tudo que é bom custa caro. As meninas solteiras querem casar com um homem bom? É caro, é difícil conseguir esse cabra. É difícil até de achar, e quando acha tem muita gente querendo. Você tem que orar muito. Tem que pisar na unha de um monte de mulher. Sai, sai. O rapaz quer casar com uma mulher top de linha, ela é cara. E é mesmo. Ela é exigente. Ela exige que esse homem tenha caráter. Ela exige que esse homem seja transparente. Ela exige muita coisa. Agora, o indivíduo que não pensa em nada, que quer as pessoas de qualquer maneira, ele sabe que vai ter problema. A meretriz é também chamada de mulher da vida. Mulher da vida, é isso. Também é uma tradução para meretriz. Ela é mestra na feitiçaria, ou seja, ela é mestra na rebelião e no engano. Por que na rebelião? Ela não se submete a ninguém. Você já viu uma mulher da vida se submetendo a alguém? A não ser um cafetão? Porque senão ele mata ela. Ela não se submete. Ela obedece para não morrer. Porque submissão é diferente. Ela é mestra nas feitiçarias, mestra nos enganos, que vendeu as nações com as suas fornicações. Por que vendeu as nações? Irmãos, o que mais se vende nesse país? Para vender um cigarro, tem que ter alguém pelado. Para vender cerveja, a propaganda tem que ser com fornicação. Tem que trazer uma imagem de fornicação. Tem que dar a ideia de que se você bebe essa cerveja, você consegue uma fornicação com uma pessoa desse tipo. A nação é vendida. A nossa nação, todas as nações são vendidas com as fornicações do espírito de Jezabel nacionalmente. E vende também as famílias por suas feitiçarias, seus enganos. Ai, irmãos, tão difícil. Se todos os homens se precavessem e descobrissem que toda mulher com o espírito de Jezabel é graciosa e sensual, e o homem também. Um homem com espírito, porque o espírito de Jezabel é homem e mulher. Um homem com o espírito de Jezabel, irmãos, ela transforma ele em uma mulher. E quando não transforma ele em uma mulher, usa ele para destruir a vida de uma mulher. É gracioso, é sensual, é o mestre do engano, é o mestre das feitiçarias, e oferece as suas fornicações, mas não é de graça, porque vai vender a sua família, vai vender a nossa nação. É por isso que nós precisamos, irmãos, de uma igreja
que tem coragem de remover o espírito de Jezabel das famílias. Remover o espírito de Jezabel, pelo menos do nosso meio, perdão. Mas, se você olhar para a Bíblia, Eliseu não removeu Jezabel. Elias também não. O profeta, naquela época, não recebeu autoridade para vencer aquele espírito. Mas ele confrontou aquele espírito, venceu os profetas dela, enfrentou o rei, porque o profeta, ele não teve autoridade para aquilo. Deus não pediu para Elias e nem para Eliseu remover aquele espírito. Coube a Eliseu, o profeta que veio depois de Elias, ungir uma pessoa que Deus mandou. Deus falou assim: vai lá, eu quero que você unge um rapaz chamado Jeú. Jezabel nunca esperava confrontar com Jeú, ela estava esperando Elias. Profeta é comigo, né? Profeta é comigo. Só que Deus falou assim, e Eliseu muito menos. Então Deus falou: Eliseu, eu quero que você manda lá ungir Jeú. Lá em Tiatira, Deus não mandou a igreja remover o espírito de Jezabel, não ordenou para os profetas também. Deus se dirigiu a quem em Tiatira? Ao pastor da igreja. Mandou uma carta ao anjo da igreja de Tiatira: a igreja é boa, o povo é bom, o povo está organizado, as coisas estão boas, está tudo certo, mas eu tenho contra vocês, que vocês estão deixando Jezabel ensinar o meu povo, aquela que se declara falsa profetisa. Por que Deus falou com o pastor? Por causa da autoridade. E se tem uma coisa que o espírito de Jezabel não gosta, é de se submeter à autoridade. É por isso, irmãos, que o ministério de intercessão da igreja é importante. O ministério profético da igreja, nesse momento, tem que cobrir os pastores da igreja, com oração e intercessão. Eliseu estava orando por Jeú, porque Deus não mandou Eliseu ir lá destruir Jezabel. Falou assim: não é com você, você vai ungir Jeú. Eu falei: então, meu trabalho é outro. E Deus não mandou a igreja remover, falou com o pastor, disse para a igreja de Tiatira: o pastor, a unção pastoral tem a responsabilidade de enfrentar esse espírito. Por quê? Alguns pastores estão esquecendo que a nossa responsabilidade número 1 é proteger o rebanho. Você não pode alimentar sem proteger. Você não pode alimentar o seu filho sem proteger o seu filho. Você tem que proteger o seu filho, depois você tem que alimentar o seu filho. E Deus se dirige ao pastor da igreja em Tiatira, Deus se dirige a Jeú no Velho Testamento, porque eles tinham o trabalho primário de proteger o rebanho. Esse é o nosso trabalho, proteger o rebanho. É por isso que às vezes as pessoas vêm no gabinete e falam assim: eu nem queria vir cá, que eu já sei o que o senhor vai falar. Eu falei: o que eu vou falar? Não, o senhor vai falar para eu não tomar essa decisão. Sim, porque eu quero te proteger. Mas eu não quero isso. Sim, eu sei que você não quer, mas um dia você vai me agradecer. Você pode até não me agradecer por causa do orgulho, mas lá por dentro você vai agradecer. Às vezes as pessoas vêm e falam: não, irmão, não, senta aí, fica quietinho. Mas por quê? Estamos sempre protegendo o rebanho. Estamos sempre protegendo o rebanho, alimentando o rebanho, limpando o rebanho. Irmãos, e limpeza não é fácil. Quanto mais sujo, mais difícil. Alguém aqui já areou aquela panela de carvão? No bombril? Com ela na areia? Passa areia. Hoje ninguém quer arear mais nada, porque agora tem panela de R$2.000. Eu falei: Jesus, panela de R$2.000, dá para comprar uma motinha. Eu vou montar nessa panela e vou dar uma volta. Só pode que essa panela tenha algum feitiço. Para custar R$2.000, ela deve fazer assim: não precisa pôr comida, você tampa e pensa na comida. Estrogonofe de alho poró. Aí você põe de novo e tampa. Picanha grelhada, com borda de gordura, não muita, tem que ser um baby beef. Aí você deixa um pouquinho, você
Você vai escutar o bife. É a panela da fé. Falar nisso, nós vamos distribuir na próxima terça-feira com uma ofertinha de R$5.000. A oferta da panela da fé. Pensou, ela cozinha. Na hora que você abrir a tampa, na hora que você tirar, pelo amor de Deus, não deixa isso gravar, não, que eles vão cortar o pedaço e falar que eu estou vendendo a panela da fé. Panela da fé. Pensou, aparece lá dentro depois de 15 minutos de frito. Vocês estão pensando em alguma coisa, né? Jiló cozido. Ah, pelo amor de Deus, essa não é a panela da fé, não. Essa é outra panela. Panela sem fé. Hã? Põe atenção. Eu estou muito preocupado porque tem até alguns líderes e pastores achando que a função do pastor é divertir o rebanho, distrair o rebanho. Isso não é função do pastor. A nossa função é proteger o rebanho, alimentar o rebanho e limpar o rebanho. Só que algumas pessoas querem ser alimentadas, mas não aceitam a proteção. Outras aceitam a proteção, mas não aceitam ser limpa. Por quê? Irmão, você já viu aquela pessoa que já acostumou com machucado? De tanto coçar, não, deixa machucado, de tão gostoso. Já acostumei com essa feridinha. Aí você diz, não rapaz, tem que curar esse trem. Já viu aquela pessoa que já acostumou, ela acha que é mancha, mas é uma caraca. Aí você diz, não, irmão, tem que tirar isso aí, é uma caraca. Não, eu tenho essa mancha de nascença. Possivelmente você nunca tomou banho. Nós vamos te dar um negócio chamado banho, né? É por aí. E a nossa função é dar a palavra de limpeza. Eu faço uma pergunta para vocês. A palavra de limpeza é fácil? Porque quando você vem para Jesus, Jesus faz uma cirurgia na sua vida e começa a arrancar aquele monte de trem. Alguém já foi no médico pós-cirurgia que tem que ficar limpando quando suja? Sem anestesia? É ruim, né? A gente que é homem nem vai. Não, esse ponto cai sozinho. Jesus vai tirar. A questão é que nós esquecemos do que nós temos que fazer. O pastor não deve esperar que um profeta enfrente a situação que é dele. Só que às vezes, quando nós enfrentamos essas situações, algumas pessoas não querem ser limpas. Não é que essa pessoa está indo para o inferno, mas o espírito de Jezabel entrou em alguma área da vida dela. Irmãos, quantos de vocês que estão aqui, não mentam para você, não precisa me responder. Você é casado e passa uma semana odiando a pessoa que você ama, que é seu marido ou sua esposa. Você se ofendeu. E com essa ofensa você abre várias portas. E o Espírito Santo de Deus dá uma retirada porque você botou ele para fora. Então espíritos ministradores do mal aproveitam a situação. Quantos de vocês que são filhos, adolescentes, são rapazes, moças, e de repente você está magoado com o seu papai ou sua mamãe, está ofendido. A sua vontade é fugir de casa. Aí você se tranca no quarto. Eu não quero comer também, mas espero todo mundo ir, rouba um pacote de biscoito e come escondido, a gente sabe. Aí você diz, eu não quero comer. Aí está o pessoal na sua casa, eu não quero participar dessa festa. Dentro de você está doido para comer, está doido para participar do café, mas a ofensa te faz te afastar de quem você ama. E você começa a dizer palavras que não deveria dizer. Você começa a agir de forma que você não deveria agir. E espíritos malignos aproveitam dessa situação. Você começa a emprestar a sua boca para um espírito que não é de Deus. Você começa a agir de forma que não é de Deus. Aí você começa a conversar com uma pessoa que não tem nada a ver com a sua família. Em outros momentos, ofendido com uma pessoa que você dizia que era seu amigo, você começa a maldizer a pessoa que você disse que amava no dia anterior. E o que eu quero dizer com isso? É que o espírito maligno, ele só precisa de uma brecha. A Bíblia diz que ele fica ao derredor procurando alguém para tragar. Ele só precisa de uma brecha, ele não precisa mais de um não. Então, o espírito de Jezabel já estava vigiando os profetas. Hoje, a Bíblia diz que somos reis e sacerdotes, mas não disse reis e profeta. A Bíblia diz em Coríntios, 1 Coríntios 14, 1, que você deve buscar de preferência o dom de profetizar. Só que não é função de um profeta mandar embora um espírito de Jezabel. Pode até entrar em depressão se entrar nessa batalha. Porque, irmãos, algumas batalhas espirituais é para outra autoridade espiritual.
Mas eu vou chamar a irmã fulana, o irmão fulano, porque ele é de oração, ele é disso. Então, não, você tem que saber se você tem essa autoridade. Quem tinha mais autoridade que Elias? Eliseu, no mundo dos profetas, eram os caras. Mas Deus diz, a sua unção é sobre Jeú, vai lá ungir ele. É Jeú que vai destruir Jezabel. Aí Deus deu uma ordem para Jeú, 2 Reis 9:7. Ferirás a casa de Acabe, que era o esposo de Jezabel, o teu senhor, para que eu vingue o sangue de meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor, da mão de Jezabel. Deus não deu ordem para o profeta destruir Jezabel, que o profeta poderia ir lá, vou destruir esse espírito de Jezabel, mas não era a ordem de Deus para ele. O profeta, ele identifica o espírito de Jezabel. Eu sei que muitos de vocês conseguem identificar, mas não entra nessa batalha, porque é uma batalha demorada. E às vezes alguns profetas dão ouvidos ao espírito de Jezabel e seguem junto. E o problema é que morre junto, porque contamina. Todo espírito maligno contamina, porque cada um dá o que tem. Você tem que ter muito cuidado onde você está recebendo oração, quem está pondo a mão na sua cabeça, quem está ministrando no seu ouvido, porque a fé entra pelo ouvido, mas também o mal entra pelo ouvido. A palavra de autoridade sai pela boca, mas a palavra de maldição também. A Bíblia diz que é pela língua, o bem e o mal é pela língua. E Deus diz, você vai ferir a casa de Acabe, você vai vingar o sangue dos meus servos. Por que o sangue dos meus servos? Uma das coisas que o espírito de Jezabel mais faz é matar profetas. Irmão, você não sabe a quantidade de pastores mortos, porque o espírito de Jezabel entrou na igreja. Um pastor que eu conheci, eu estive com ele, e ele, como é que está a igreja? Está bem, pastor, está bem. E eu falei, vigia, varão, ora, que Deus te abençoe. E ele era novinho e bonito, né? Aquele que mexe o cabelo assim. É meu sonho, mas eu não tenho esse cabelo. Irmão, se eu tivesse cabelo bom, meu cabelo era aqui, diante de Deus, aí certo sabe disso. Eu já tive cabelo aqui, mas não deu certo, porque haja creme para balançar aquilo. E aí tinha que viver molhado, ficar com cabelo molhado assim. O que você acha que conquistou a Ricelli? Não, eu não tinha esse cabelo ainda. Quando eu tinha o cabelo grande, ela era um pouquinho mais nova. Carrinho de bebê ainda. Quando eu batizei, eu tinha um cabelo grande. Na hora que o pastor só fez assim, que era novinho, né? A água estava aqui. Esses dias eu levei o Arthur e o Heitor lá onde eu batizei, lá na roça. Aí, papai batizou aqui. Aí, credo, nesse barro? Sim. Eu não quero ser batizado aqui não, pai. E nós fomos embora. Foi aqui, meu filho. Só para vocês não saberem, vocês não esquecer. Quando eu fui batizado, na hora que o pastor me levantou da água, veio uma mulher e falou comigo, você não vai ficar crente muito tempo não, porque quando batiza e balança a cabeça é um mau sinal. Eu era uma criança. Eu fiquei durante muitos anos pensando, até que dia que eu vou ficar crente? E estou até hoje, não deu certo aquele trem dela não. Tem uns crentes, irmãos, que liberam umas palavras malignas no ouvido de criança, não é? É terrível esse trem. O espírito de Jezabel é terrível, tenebroso. Chega Jeú, e ele tinha função, ela matou os profetas. Ela é matadora de profeta. Ela silencia profeta. Então tem que ser outra autoridade para silenciar ela, porque ela já acostumou a matar profetas. Sabe por quê? Fala baixinho. Uma das coisas que o espírito de Jezabel faz é profetizar mentira. Está lá em Jeremias, não precisa abrir não,
23 a partir do 30, Deus fala assim: eu sou contra esse profeta que fala mentira em meu nome, que levanta e diz que eu disse, eu não disse nada. É por isso que o espírito de Jezabel sempre entra no ministério de intercessão, para destruir os profetas da igreja. Vai destruir a família dos profetas, vai destruir, vai calando eles. Como é que se cala um profeta? Mexendo na família dele. Ele fica com vergonha. Aí ele vai ficando pelos cantos. Fala, como é que eu vou profetizar se a minha família está assim? Como é que eu vou fazer isso? O espírito de Jezabel é terrível. Sabe qual é a intenção do espírito de Jezabel? Chegar no sacerdote, chegar no pastor, vai se aproximando, costuma assumir algumas posições de liderança lá pela frente, e o negócio fica ruim. Mas aí Deus ungiu Jeú. Quando Deus te unge, você recebe a autoridade de Deus. Jeú agora era o rei Jeú. Põe atenção. Jeú trabalhava para quem antes da unção? Para Acabe. Por isso Deus falou assim: vai lá em Acabe, seu senhor, porque Jeú tinha tropas e ele trabalhava para Acabe. Mesmo você trabalhando em um ministério onde você identifica que até o seu líder tem um espírito de Jezabel, você não deve se levantar, a não ser que você não tenha unção para isso. Quantos estão entendendo? É por isso que é difícil algumas pessoas entenderem isso. De repente Jeú agora era outro homem. Porque Deus, quando ungiu, se você olhar, quando ungiu Saul, quando ungiu Jeú, quando ungiu Davi, a Bíblia diz: olha, quando o Espírito Santo vem sobre você, você se torna um outro homem. É isso que são as palavras. E ele recebeu uma unção. E a Bíblia diz que ele saiu de encontro a Jezabel. Se ele recebeu uma tarefa, ele era um militar, né? E militar é assim. Tem um hino que a gente canta na igreja desde quando a gente era menino. O nosso general é Cristo. Já cantaram? Seguimos os seus passos. Nos existe. A gente canta esse hino batendo no peito, falando que a gente é soldado de Cristo. Uma das qualidades do soldado é a obediência. E a maioria dos crentes são desobedientes, não sei nem para que canta. Outras das qualidades de um soldado é a honra. Um soldado, ele morre por sua nação. Ele morre pela bandeira, ele morre pelo seu líder. Um soldado de Cristo, ele é fiel ao altar, fiel à palavra, fiel à unção. Não importa a idade do líder que Deus colocou na sua vida. Quando eu comecei a pastorear, eu era bem novinho. Aí um dia os diáconos estavam reunidos, aí uns irmãos mais avantajados de idade falaram assim: pastor, o senhor é tão menininho. Eu falei: sim, mas o que você quer dizer? Nós podemos te chamar de, lá em Minas, podemos chamar de você? Chamar o senhor de senhor. Eu vi que ele simplesinho. Me chamem do que vocês entendem que eu sou para vocês. Para mim está tudo certo. À medida que vocês alterarem a forma como vocês me tratam, eu vou ver o nível de sabedoria e entendimento que vocês têm. Podem ficar à vontade. A forma como você me trata não me informa quem eu sou e nem altera. Só me informa quem você é. São coisas diferentes, né? A forma como você trata uma autoridade informa quem você é, não quem a autoridade é. Informa o seu nível de honra, seu nível de sabedoria, seu nível de discernimento. Isso é muito importante. Quando nós saímos: obrigado, pastor, o senhor é um bom homem de Deus. Mas eu não tinha problema com isso. Depois eu ensinei para eles algumas questões bíblicas. Irmãos, a Bíblia diz que Jeú chegou, mas antes de Jeú chegar, 2 Reis 9:32. Antes desse texto, não, você vai ler em casa depois. Jezabel soube que Jeú estava vindo e sabia que ele era um camarada muito sério, mas disseram para ela que ele estava vindo para acabar com a família dela. Sabe o que ela fez? Ela foi no seu quarto e arrumou sua orelha, arrumou seu rosto, arrumou seu cabelo e vestiu uma roupa de sedução. A Bíblia diz que ela foi para a janela. É por isso que algumas igrejas falam que o espírito de Jezabel é quando a pessoa se arruma. Não, irmãos, desarrumar que parece ser espírito de Jezabel. É verdade.
Antigamente a gente proibia algumas mulheres de se arrumar. Hoje a gente tem que insistir. Por gentileza. As mulheres se parecem mais com Jezabel quando não se arrumam, porque fica muito estranho. Mas dá uma arrumadinha, dá um tapa no cabelo, põe um batonzinho, né? Eu tenho certeza que o seu marido, seu namorado vai olhar, está top de linha, porque a Bíblia diz que a noiva de Cristo, ela é adornada, ela tem dons espirituais, são as joias dela, dons espirituais, tem tantas coisas, tem a unção, tem tantas coisas que são as joias da noiva de Cristo, ela é bem ornada, né? Então se arrume, dá uma arrumadinha. As pessoas dizem, o espírito de Jezabel é porque você passa batom, é porque você usa brinco. Não, entenderam errado. Ela era mulher, mas o espírito de Jezabel era o motivo pelo qual ela estava usando. Existem motivos pela qual você usa uma roupa. Tem roupa que o motivo é só dentro do quarto com o seu marido. Por exemplo, você não vai vir na igreja de biquíni. Hoje é domingo, está muito calor, ninguém vai reparar, porque domingo passado eu estava na praia de biquíni, e a gente estava cantando Remove a Minha Pedra lá, remove a minha pedra, e estava um monte de gente fazendo evangelismo contagiante lá, nós estávamos lá de biquíni, né? Então, por que eu não posso ir na igreja se os irmãos são os mesmos? Então, de repente, chega uma irmã ali de biquíni e o marido de sunga. A paz do Senhor, pastor Helmar, tudo bem? Paz do Senhor, pastor Robson. Aí vem um irmão de sunga e abraça a outra irmã. Minha irmã, que bom te ver. Que bom. E o marido está do lado. Não vai dar certo, não? Mas Jezabel vestiu para seduzir Jeú. Ela queria trazer Jeú. Ela falou assim, eu vou destruir, põe atenção, vou destruir esse como eu destruí os outros. Então ela foi para a janela e estava lá. Não vou falar o jeito que eu estou imaginando que ela estava na janela. Mas imagine você como ela estava, como estava a roupa dela, né? Como Jezabel se posicionou na janela. E tinha os eunucos do lado dela. Eunucos são homens castrados. Então para eles, né? Então de repente chega Jeú e levantou ele o rosto para a janela e olhou os homens que estavam em volta dela. Ele olhou, ela não está seduzindo, mas só que ele, irmãos, isso é importante. Jeú, naquele momento, ele estava simplesmente focado no que Deus tinha dado para ele como propósito de vida dele. Quantos de vocês que estão em casa, estão aqui, que já esqueceu o propósito de Deus, tirou o foco, colocou o seu foco em outra coisa? Foi seduzido por outra coisa. Você foi seduzido pelo dinheiro, foi seduzido por imóveis, foi seduzido por um carro, foi seduzido por uma pessoa, simplesmente perdeu o foco. E Deus falou com você, eu tenho isso para você. Deus diz para você, a sua tarefa é essa, e você sabe o que Deus mandou você fazer. Quantos pastores perderam o foco? Não, agora eu sou pastor e advogado, está errado. Não, agora eu sou pastor, sou psicólogo, sou psicanalista, eu sou médico, sou cirurgião. Peraí, não tem como ser isso tudo. Eu não estou conseguindo nem ser pastor direito, estou quase morrendo para pastorear. E eu fico pensando, como é que o indivíduo, gente, deve ter alguma coisa errada em mim. O indivíduo, ele é procurador, advogado, psicanalista, psicólogo, e nas horas vagas ele é oftalmologista. Sangue de Jesus tem poder, e é um pastor. Não dá. Quando eu olho para Jeú, eu vejo um homem focado. Ele agora eu não faço parte do exército de Acabe mais. Agora eu tenho um foco. Deus mandou eu fazer uma coisa. E se você ler o texto em casa, você vai ver que os homens de Jeú riram do profeta que foi ungir ele. Riram. O que é que esse profetinho veio fazer aí? E Jeú chamou a atenção deles. Eles riram. Veio aí falar o quê? É assim que acontece. Às vezes um homem de Deus vai na sua casa e as pessoas à sua volta riem e você contribui. Fala mal desse profeta e você contribui. E às vezes Deus mandou ele lá para te dar uma ordem. Só que Jeú não era desse, ele estava focado. Veio um profeta que ele não conhecia, não sabia, mas ele sabia que era Deus. E quando aquele profeta chegou e falou em nome de Deus, deu a ordem em nome de Deus, ele sentiu que era de Deus. E ele foi fazer o que Deus mandou. Então ele chega e a mulher está lá na janela. E a Bíblia diz que ele levantou o rosto para a janela e
ele disse para quem estava em volta dela: quem é comigo? Quem? Essa é uma pergunta que a gente sempre faz, porque nem todos estão com o líder. Alguns escolhem ficar com a sedução. Por quê? Eu estou do lado de quem está no reino de Jezabel. Eu estou do lado de quem está aqui no melhor, é o dono do palácio. Irmãos, algumas pessoas não estão entendendo. Em alguns momentos, Deus vai perguntar se você está com quem está fora do palácio do mundo. Ah, não, mas do mundo olha, fulano está conquistando isso, eu estou com ele. Ele diz, não, eu quero saber quem está comigo, o homem de Deus. Você precisa escolher com quem você está. Uma das coisas que o espírito de Jezabel faz é seduzir. E a sedução, ela é terrível. Ela é terrível. E 2 ou 3 eunucos olharam para ele. Olharam para ele, quer dizer que eles sinalizaram para ele. Porque eles sabiam que era Jezabel. Sabe, eu acho interessante essa passagem. Porque às vezes você está do lado de Jezabel, mas você não pode ficar do lado de Jezabel. Às vezes você sabe que está andando com alguém com o espírito de Jezabel, mas vai chegar o momento que Deus vai falar: você está com quem? Com quem você está? Quando aqueles eunucos olharam para ele, sinalizaram para ele, o que é que ele fez? Joga para baixo, joga da janela, porque ele sabia o que ele tinha que fazer. E eles lançaram-na abaixo e foram salpicadas com sangue, com seu sangue, a parede e os cavalos. E Jeú, para garantir que ela estava morta, ainda a atropelou. Quando o espírito de Jezabel aparece na vida de alguém que você ama, essa é a vontade que você tem. Vou jogar da janela e ainda vou passar por cima. É o espírito de Jeú aparecendo. Mas ninguém vai fazer isso. Isso é uma coisa de uma outra estação, de uma outra dispensação. Mas aqui foi um tratamento com um espírito que estava tomando toda uma nação. Mas Jeú, ele foi imparcial quando ouviu a voz de Deus. Por isso que a Bíblia diz em vários textos: se ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração, como fez aquele povo no deserto. Vocês já leram isso. Você precisa ouvir a voz de Deus. Jeú foi invulnerável à sedução de Jezabel. Rapazes, moças, homens, mulheres, estamos em uma geração vulnerável. Tudo nos atinge. Estamos criando filhos que não ouvem não. Estamos criando filhos que a mensagem na mente dele é assim: eu posso tudo. E alguém ainda põe lá: eu posso tudo. Quem pode tudo? Me fala quem pode tudo. Ninguém pode tudo. Ensina o seu filho: você não pode tudo. Você vai poder aquilo que você batalhar, rapaz. Eu vou poder ter uma casa. Então trabalha para você ter uma casa. Organiza a sua vida. Senão ele vai ficar só com aquelas frases: eu posso tudo, e sempre sem nada. Nunca chega a lugar algum. Né? Você não pode tudo. Isso é PNL, isso é programação neurolinguística. Isso sai da terra. E o que sai da terra não serve para a eternidade. A Bíblia diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Então eu posso o que ele diz que eu posso. Então se ele disse que você pode, aí você está tudo certo. Agora, quando os homens dizem você pode, não pode. Porque as formas podem ser ocultas. Tem tanta coisa que a gente poderia colocar para fora. Jeú foi imparcial, invulnerável. Para com vulnerabilidade. Eu fico escolhendo essas palavras difíceis, irmãos.
Dá para mim não. Isso é mais para o pessoal mais erudito, está aqui embaixo. Esses pastores mais chiques. Como é que fala essa palavra? Ai, falou fácil. Vulnerabilidade. Eu já sou mais da roça. É muito vulnerável. Tem homem que ama a esposa, mas basta uma mulher de 20 anos ligar para ele: ei, quer encontrar comigo? Ele é vulnerável, ele vai lá. Tem pastores que estão perdendo o ministério porque uma menina sentou na frente e cruzou as pernas para ele. Uma cruzada de perna destrói o ministério. Diáconos que estavam ali e de repente passa uma menina e um olho destruiu o casamento dele. Muito vulnerável. Um dia uma mulher piscou para mim do meio da igreja. Não foi aqui. Então, e ela, eu falei, essa mulher deve estar com problema. Aí depois eu falei com ela que caça o seu caminho, caça o seu canto. Vou contar um segredo para vocês. Um dia chegou uma mulher no meu escritório e pôs a perna em cima da mesa, com um shortinho desse tamanho. E ela falou assim: bem me quer. Ela falou outra palavra. Eu falei: sai. Não, eu vim aqui porque te quero. Quem mais estava no escritório? Era feriado. Quem mais estava lá? Só eu. Levantei da minha cadeira e fui lá para fora. Lá para o meio da rua. Sim. Aí ela foi lá: você é gay? Eu falei: não, eu sou homem. Só que eu sou um homem de caráter. Eu tenho esposa. E se eu não tivesse, minha posição era a mesma. Eu não sou homem do que você está achando. E ela perguntou: quantas vezes você quer que eu venha aqui por semana? Se for para você trazer o honorário do seu pai, você pode vir todo dia. Mas se for vir para safadeza, vaza fora. E botei ela para fora. Depois que ela saiu, eu fui e tranquei o portão. Fica aí, trem, filho. Um dia eu fui fazer uma visita numa casa. Aí a filha do casal, que não era crente, pastor, você podia ir lá em casa orar. Lá em Valadares. Aí entrei no apartamento. Aí a filha dele estava lá. A Ricela não sabe essas coisas não, mas não conta isso para ela não. Aí enquanto eu estou lá conversando com os pais, ela está lá atrás do pai dela. Eu falei assim: Jesus, eu mereço. Me ajuda, Senhor. Eu conto isso aqui, irmão, porque se ela estiver assistindo, pode vir cá e contar a mesma coisa. Não tem problema com esse trem, não. Eu morei numa casa, numa república, que era eu, meu cunhado, Kleber, e duas moças mais velhas do que nós, bonitas. Até hoje ela me chama de irmão preto. Nunca permiti que ninguém fizesse graça com elas. E nunca, em tantos anos nós moramos, né, filho? Eu era solteiro. Eu falei assim: olha, aqui nós somos crentes e as duas não crentes. Vocês nunca se comportam como ímpio aqui dentro, senão eu boto vocês para fora. Vocês estão precisando de morar aqui também. Era uma época que nós precisávamos de muita gente para pagar o aluguel. Mas depois eu pensei: por que aconteceu isso? Né? Foi um momento tão bom. Eu e meu cunhado viviam no quarto orando e tal. Mas até hoje, irmãos, quando elas têm problema, me mandam mensagem: ora por mim. Tal. Se é o pastor, é meu irmão. Eu falo: meu irmão preto, manda mensagem, pedindo oração. Irmãos, os homens de hoje são muito vulneráveis. Não respeitam ninguém. Uma coisa que eu aprendi na minha vida é respeitar as pessoas. Não importa se é homem ou se é mulher. Paulo ensinou para Timóteo: se a mulher é mais nova, trate como sua irmã. Se é mais nova, trate como sua filha. Se é da sua idade, trate como sua irmã. E se é mais velha, trate como sua mãe. Ele estava falando de níveis de respeito. Eu vou parar aqui com vocês. Vou parar aqui onde Jeú derrubou Jezabel.
Semana que vem a gente continua, porque senão vocês vão ficar sem gosto.